você já está sabendo, a cidade está um nó. Pela manhã foi pior, foi total caos. Principalmente a prefeitura anunciou estágio de atenção, maior trânsito que já teve no Rio de Janeiro por causa dos protestos dos taxistas contra o aplicativo Uber. O Daniel Penafirme suou, meu filho, e acompanhou com a equipe dele. Rodou. Os taxistas começaram a se concentrar ainda na madrugada em diversos pontos da cidade, como a Ilha do Governador, a Linha Amarela, São Cristóvão e Copacabana. Quando o dia amanheceu, caos total, engarrafamento para todo lado, com reflexos na Zona Sul, Zona Norte e centro da cidade, que chegaram até a Zona Oeste. Quem precisava chegar ao centro do Rio, pela Avenida Francisco Bicalho, na Leopoldina, sofreu. Todo esse pessoal saltou dos ônibus, quase que na Avenida Brasil, na altura do Caju, e está indo a pé até o centro da cidade. Ninguém aguenta mais ficar preso no trânsito. Está todo mundo com medo de perder a hora para o trabalho. E muitos, inclusive, já perderam a hora. Pego um trabalho 6 horas, a hora que eu tô aqui, 7h30. É muito calor, tá nervoso, eu desci do ônibus agora correndo para chegar na creche a tempo. Geralmente os ônibus passam aqui pela Avenida Francisco Bicalho, na Leopoldina, cheios a essa hora, mas não é o caso, olha aqui. Esse ônibus está quase vazio, porque muita gente já desceu. Algumas poucas pessoas optaram por permanecer por aqui. É o caso, por exemplo, dessa senhora. Quer dizer, a senhora não quis encarar a caminhada, né? Com certeza, eu pegava 7 horas no serviço, eu tô presa aqui no trânsito, não sei nem que horas eu vou chegar. Não tem como, eu trabalho no Rio Comprido, vou caminhando até o Rio Comprido. A gente observa que as autoridades realmente estão presentes. Olha aí os reboques da Secretaria de Ordem Pública, olha aí a Guarda Municipal, mas os reboques estão vazios, cheios de táxi parado na pista aqui da Avenida Francisco Bicalho, na Avenida Brasil também. Só que a Prefeitura optou por não reprimir de qualquer maneira o protesto. Todo problema aqui na região da Leopoldina acontece porque os taxistas estão parados exatamente aqui nesse ponto, em frente à estação da Leopoldina. Eles ocupam 2 faixas de rolamento na pista central em direção ao centro da cidade, fazem ali uma manifestação, gritam palavras de ordem. O policiamento foi reforçado aqui em toda a região, mas os policiais acompanham ali apenas para prevenir alguma eventual confusão. Apesar de todo o transtorno causado pelos taxistas nessa manhã, é uma manifestação pacífica. A gente vê ali a todo momento os manifestantes conversando ali com o comando da Guarda Municipal, com o comando da Polícia Militar aqui dessa região. Os taxistas chegaram agora até aqui, a Avenida Presidente Vargas. Eles ocupam 2 faixas de rolamento da via na pista em direção à Central do Brasil. Eles estão concentrados bem em frente à Cidade Nova, em frente ao prédio da Prefeitura, e o policiamento foi reforçado. Os policiais fazem uma espécie de cordão de isolamento ali para evitar que os taxistas fechem as ruas fazendo ali qualquer tipo de manifestação. E o detalhe é que, além de táxis do Rio de Janeiro, há também muitos carros de Niterói. Por causa da manifestação dos taxistas, o Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção. Essa manifestação era contra o aplicativo Uber, que, segundo os motoristas, vem causando diversos prejuízos à categoria. Como você é proprietário de um carro particular e vai botar para rodar como táxi, disputar como taxista, a gente com as obrigações que nós temos perante aqui, a única coisa que a gente quer é um representante da prefeitura aqui para a gente combater esse código que a juíza tem, essa liminar que a juíza tem contra a fiscalização contra o Uber. Os taxistas, eles têm o direito de protestar, mas não atrapalhando a vida da população, né? Acho que tem espaço para todo mundo, para o Uber e para os taxistas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero ao vivo, por favor, minha produção, Pedro Junqueira, por telefone com a gente, que ele é o diretor-chefe do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Pedro, boa tarde para você, tá me ouvindo? Tô sim, boa tarde. Olha só, Pedro, neste momento, qual é a situação da cidade? Qual é o ponto crítico agora? Bom, agora já existe um encaminhamento da grande maioria dos taxistas para a região central do Rio. A região central, na verdade, já era um encaminhamento desde cedo, mas mais especificamente para o entorno ali do Tribunal de Justiça, na Presidente Antônio Carlos. A nossa atenção passa a ser por esta concentração. O pior momento, em termos de transtorno para a população de uma forma geral, foi a etapa dos deslocamentos. Desde a madrugada, eles se concentraram em alguns pontos previamente informados, a gente passou a monitorar, e ao longo do deslocamento é que foram sendo sentidos os impactos de algumas obstruções acima do que a gente costuma ver, mais faixas do que o normal, causando os transtornos que a gente viveu essa manhã. Nesse momento, Pedro, se fosse para você falar para o telespectador que acompanha a gente, evitar qual perímetro da cidade, qual é a região que é importante evitar, principalmente porque depois que dissipar esse movimento também vai ter caos, né? A gente fala de uma sexta-feira.
Eu prefiro não dizer que evite o centro de uma forma geral, mas sim, se você está indo ao centro, se você está se deslocando para a região central da cidade, evite estar de veículo particular por ali. Quem tenha condições de fazer um deslocamento por transporte público vai ter muito mais conforto, ou falando de uma outra forma, vai ter bem menos transtornos, porque, por exemplo, metrô, trem e barcas, para quem vem de Niterói, da região de São Gonçalo, as barcas não vão sofrer nenhum tipo de impacto, ou o metrô, nem muito menos o trem. Então, houve um reforço ao longo dessa manhã, um trabalho conjunto que nós, com a Secretaria de Transporte do município, solicitamos às concessionárias, com o apoio também da Secretaria do próprio Estado, o próprio Rodrigo Vieira, nosso secretário estadual de transportes, e o secretário Pisciani atuando de frente nisso junto aos modais. Agora, a atenção principal é nessa região ali, Antônio Carlos, 1º de Março, Almirante Barroso, esses impactos que podem ser gerados, o próprio aterro. Então, concentrou-se, a ponte Rio-Niterói chegou num pico aqui que a gente acompanha com os nossos amigos de trabalho da Ecoponte, chegou a ter 1h30, um pouco mais de 1h30 de tempo de deslocamento para o Rio de Janeiro, que é um número que a gente nunca vê. Então, de fato, uma manhã muito difícil para a operação da cidade, e o nosso trabalho sempre é de permitir a coexistência, que aconteçam ao mesmo tempo a rotina da cidade e manifestações dessa natureza como são passíveis de ocorrer sempre, né? Isso sempre pode acontecer. Valeu, Pedro Junqueira. Te conhecendo do jeito que a gente conhece, tu tá dormindo desde quando aí no centro de operações por causa disso, hein, Pedro? O primeiro alarme de hoje foi 2 da manhã e aí daí para frente correria. Mas faz parte, esse é o nosso trabalho e a gente se mantém aqui atuando, sabendo que a população pode ser beneficiada pelo nosso bom trabalho. Valeu, Pedrão. Bom trabalho para você, para toda a sua equipe, tá bom? Eu quero ao vivo agora imagens com o Daniel Penafirme, que está num ponto onde a carreata dos taxistas passou agora há pouco. Você tá vendo aí, essas são imagens ao vivo, né, Dani? O que tá acontecendo agora que eu tô vendo guarda municipal e taxista aí? Isabela Benito, tem um pequeno grupo remanescente de taxistas que resolveu parar agora a carreata aqui em frente à prefeitura e agora sim eles seguem pela pista central da Presidente Vargas rumo lá ao Tribunal de Justiça do Rio, e essa parada, digamos assim, desse pequeno grupo de taxistas gerou mais um pouco de engarrafamento aqui no elevado 31 de março, que se estendeu rapidamente até a Avenida Francisco Bicalho, até Leopoldina, causando mais um certo transtorno, mas agora esse grupo já andou lá em direção ao Tribunal de Justiça, onde os taxistas estão concentrados neste momento. E o Tribunal de Justiça já se manifestou por meio de uma nota. A assessoria de imprensa disse que o tribunal não vai comentar o protesto dos taxistas e salientou que existe uma liminar aí, né, que a Justiça confirmou em segunda instância, uma decisão de primeira instância que negava o recurso da Prefeitura para que o Uber fosse colocado na ilegalidade. Então está valendo essa decisão de segunda instância que permite aí o funcionamento do Uber no Rio de Janeiro. Então, por meio dessa nota, o TJ confirmou, ratificou, digamos assim, essa decisão. Diz que não tem conversa, não vai receber ninguém lá dos taxistas, que o que está valendo é a decisão judicial de segunda instância e não tem conversa por parte dos taxistas. Já o Uber também se manifestou nessa manhã por meio das suas redes sociais lá, do Facebook e também no Twitter. Eles resolveram criar uma campanha chamada Rio Não Pode Parar e estão oferecendo descontos aí que chegam a R$20 para os passageiros que hoje optarem por trocar os táxis e aderirem, digamos assim, ao serviço do Uber. Né? Isso estão, de certa forma, tentando tirar, Isabela Benito, algum proveito aí dessa manifestação que está causando um caos na cidade e que acaba servindo como marketing para quem não conhecia o Uber, né? Exatamente. É isso que a gente também ponderou das outras vezes aqui com a classe dos taxistas. Bota seguro Dani, bota numa outra janela aqui Dr. Charles para falar com a gente também em relação a isso. A gente tem e apoia, e eu acho que eu e o Dr. Carlos, a gente estava conversando aqui, né, Dr. Carlos? Sim. É que é a mesma coisa de você ter um restaurante, o cara paga um imposto danado, abre uma barraca lá que vai ter mais barata a comida porque não vai pagar imposto e você fica na concorrência em desvantagem. Esse é um ponto, né, Dr. Carlos? Isabelle, as pessoas falam assim, você emite sua opinião sempre de forma... Você agora tentando para a política, Isabelle, eu sou uma pessoa que eu falo a verdade. Eu acho o seguinte, eu tenho que ser justo. Não é possível que o amarelinho pague 500 taxas e o outro não pague nada. A gente tem que achar um negócio aí... Tem que achar um meio termo, fiscalização. Isso é errado, coitado do taxista também, gente. Exatamente. Poxa. Agora, a gente está falando também em relação, que a gente também concordou aqui, é que tem que se fazer uma manifestação. Eu sempre faço comparativo de que a gente que é jornalista tem que disputar algumas vezes, ver gente que não é jornalista apresentando as coisas, aí você fica também pé da vida e se sente como o taxista está se sentindo. Então, a gente entende também o lado taxista. Porém, cadê o Dani Penafirme? Joga aqui para mim. O
pessoal, ô Dani Penafirme, que você conversou, ficou pau da vida com essa, porque muita gente pagou passagem, ficou pelo meio do caminho. Teve gente que andou quilômetros hoje pela manhã num caos, num calor de 40 graus, né? É verdade, teve gente saltando na passarela 4 da Avenida Brasil, ali no Caju, e andando a pé até o centro da cidade. Pessoal atravessando o elevado 31 de março a pé para tentar, de repente, aqui no centro da cidade, pegar uma condução aí para a Zona Sul, né? Porque o problema todo era chegar aqui nessa região. Isabelle Benito, posso fazer uma perguntinha? Uma de advogado do diabo, posso? Sim, claro, pode fazer agora. Tenho medo não, manda Olha ver. aqui, o que deveria ser o protesto, doutor Carlos, para que o Uber pague impostos ou para que os taxistas paguem menos impostos, já que a gente paga imposto para burro nesse país? O que está errado? É o Uber não pagar? Ou é a gente, os taxistas, a produção industrial e tal? Ou é a atividade econômica pagar demais, hein? É que nem aquele negócio, mas é que nem aquele negócio do biscoito, vende mais porque é fresquinho, aquele negócio daquele biscoito, irmão. Aí todo mundo tá errado, porque o taxista é esculachado, né? Porque são 500 mil coisas para ele fazer, eu já acho demais. Aí o outro vem, também é um esculacho, que não paga nada. É difícil. Isabelle, eu peguei um táxi outro dia, e o taxista falou assim para mim, doutor, eu estava conversando com a médica aqui no táxi, aí a médica falou assim, não, porque eu sou a favor do Uber. Aí o taxista falou assim, mas a senhora foi a favor do Mais Médicos? Porque todo médico não gostou. Todo mundo tem que se médico colocar no cubano, lugar ela do não é outro. diferente. Isso. Eu acho o seguinte, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não sou hipócrita, eu tenho que falar a verdade. Não é possível que uma pessoa pague 500 mil coisas e a outra não pague nada, isso está errado, gente. E trabalhe na Isso concorrência. está errado, tem que ver um negócio meio termo. Agora, vamos lá. Já vou roubar a pergunta, porque o doutor Carlos falou. Tá bem treinado já, né, doutor Carlos? Tá bem treinado, eu vou não. meter uma aqui. Eu acho que tem que meter... A pergunta eu vou pegar pra mim. Eu acho que o Uber tem que, então, já que quer trabalhar, pagar imposto como todo taxista, né? Não, Não, mas tá não é só um respondida, imposto, né? mas não é só um imposto, sabe? Se você pensar bem, tudo. não é só imposto. O taxista pagou lá pela autonomia, não sei. Sim. E se morrer, como é que fica? Fica pro filho? Porque tem negócio de direito de herança. E são muitas coisas que envolvem essa autonomia, porque a autonomia às vezes custa mais caro que o imóvel. Eu não estou querendo defender ninguém, só estou querendo ser justo. Não é possível, você monta um restaurante na frente de outro restaurante, não paga nenhuma taxa, a comida do cara vai ser... Aí oferece desconto. Pô, legal, está tentando sobreviver lá. Mas aí o taxista não tem como oferecer desconto porque paga milhões de taxas. Com certeza. Eu estou querendo só, olha só, não tem nada contra o Uber não tem nada contra o taxista não. Só estou querendo dizer que tem que achar o meu tempo para ninguém se ferrar. Alguém dos três aqui que está na tela, alguém já pegou Uber aqui? Pegou, Dani? Peguei, já peguei. Já pegou, doutor Eu Carlos? nunca peguei, não. Também nunca peguei, não. Eu não ando de transporte público, quase não ando de transporte público. Eu normalmente vou de carro, porque até por segurança. Ai, que riqueza. Dani, segura aí que a gente volta ao vivo daqui a pouco com você, tá bom? Eita, meu sonho de consumo é andar de metrô.